interessante. Como é que começa a parábola e como é que termina. Aqui terminou bacana. Por que bacana? Porque Jesus deu o quê? A explicação. Aí você teve muito problema aqui não, que Jesus já fez o trabalho do intérprete, né? Tá bom? Vamos lá. 4. 1, 2, 3. Certo? Tá certo? Por exemplo, tem o texto de vocês, né? Eu não coloquei o restante que está faltando. Mas o quarto, ele diz o seguinte: se nessa parábola aqui, no capítulo 4, tá certo? A semente, como Jesus explicou, é a parábola, tá certo? E outro canto que falar sobre semente tem que ser o quê? Palavra. Não pode mudar. Não, mas a semente aqui que ele está falando é a fé. Você tem que seguir a interpretação do termo, né? Semente, a ideia vai ser o quê? A palavra, tá certo? Ele não pode se opor. Vamos lá, 5. 1, 2, 3. Pronto. Para entender uma parábola, tá certo? A gente tem que transportar ou nos transportar até aquela época, né? Tô falando de cronologia, tempo e também da geografia da época. Então, quando ele está falando aqui de semente, de semeador, então dá a entender ali que você tem um aspecto que, irmãos? Um aspecto lá geográfico. Rural, de campo, né? Você não vai ter assim, falando assim de plantar, de agricultura, não. Então o ambiente lá era comum para eles, diário, né? Tá certo? Propício para aquela palavra, tá certo? Então, por exemplo, vai lá na página 38 e página 39, aí o autor da apostila fez uma rápida interpretaçãozinha de uma parábola aí bem famosa, certo? 38. Página 38. Agora de interpretação do parábola. Deixa eu abrir aqui o texto. No Mateus capítulo 21, a partir do verso 33, diz assim, ó: escutem outra parábola. Essa parábola ela vem após uma parábola chamada dos dois filhos, tá certo? Diz assim: havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha. Olha, vamos lá. Eu tenho um determinado homem. Esse homem é um proprietário de quê, irmãos? De terras. E está dizendo aqui que ele plantou o quê? Uma vinha. Vendo todos os termos aí, eu vou começar. Uma dica para você: foi estudar um texto, pega um cadernozinho, umas folhinhas. Aí você pega o texto, vai lendo, vai anotando as palavras. Vamos lá. Primeiro aí, no nosso caso aqui, um homem proprietário ou dono de terras. Tá lá, um homem proprietário de terras. Para você entender o texto, certo? Esse homem está lá, plantou aí uma vinha. Aí você vai começar a ler. Porque proprietário de terra, tudo bem. E o que é uma vinha, irmãos? Plantou uma vinha. Calma. Depois você vai fazer essas perguntas, tá bom? Aí diz assim, ó: pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Opa, outro termo aí, ó, lavradores, certo? Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Por que cabiam a ele? Não, porque ele tinha arrendado, né?
O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram um aos outros: este é o herdeiro, venha, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? E eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos, né? Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aqueles sobre quem ela cair ficará reduzidos a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, quem está ouvindo, irmãos? Os principais sacerdotes e os entenderam que Jesus falava a respeito deles. E, embora quisessem prendê-lo, tinha medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta, certo? Vamos lá. Aí aqui na apostila, na página 38 e na página 39, ele dá aí uma ligeira análise dessa parábola que é chamada também dos lavradores maus, né? Primeiro, a vinha. O que é a vinha aí, irmãos? O rei. O proprietário, meu Deus. Os lavradores e os líderes religiosos daquela, os fariseus, né? Eles entenderam que era eles. Tá lá, o texto está dizendo, tá certo? E aí, se você for aqui na página 39, diz assim, ó: outros elementos, os outros elementos não são tão importantes, mas também necessários, porque dá aquele entendimento mais cheio, né, da parábola. Por exemplo, a plantação da vinha significa o que, irmãos? O início deste reino em Israel. Vamos lá. A sebe, ou velado, significa o que, irmãos? A proteção contra as feras, né? A cercazinha lá. A torre, governo e defesa, né? Significa isso, torre, né? Os servos, os profetas que vieram em nome de Deus. E o filho, quem é, irmãos? O próprio Jesus. Tá vendo? Eles deram aí a interpretação, né, da parábola, tá certo? É isso que a gente tem que entender. E aí, quando você for fazer a aplicação, e a aplicação a gente faz por meio da homilética, né? O que é homilética, irmãos? Quem lembra o que é homilética? Não é a arte de fazer ovos. Pregar. É a arte, a ciência de você fazer o quê? Exposição, né, dos textos bíblicos, né? A pregação, certo? Então você tem aqui todo um contexto explicando, e quando você for fazer a interpretação, irmãos, aí é só ter um cuidado, tá certo? Tá aqui a interpretação bonitinha, aí você pode fazer a aplicação via homilética, tá certo? É exatamente isso, irmãos. Olha, quando você vai pregar, ela é a última etapa que nós chamamos de aplicação. Você primeiro faz a percepção do texto, a interpretação do texto, tá certo? E você vai aplicar o que é que ela significa para mim, para nós, tá certo? E aí exatamente aqui que eu tenho que ter cuidado, porque imagina aí, irmãos, a gente fazendo um tipo aqui de interpretação aqui que tem nada a ver. O Agostinho, um famoso teólogo lá do século passado, né, 4 e 5, ele fez uma interpretação, daqui a pouco eu vou trazer para vocês, do samaritano. Não tinha nada a ver, mano. Fez um texto lá, não tinha nada a ver com a ideia lá do texto, né? Eu vi uma pregação nesses dias, no mês, que foi pregado sobre Nínive, né, e Jonas. Pronto, a gente vai falar sobre isso também. Aí no final, tava todo mundo
Ora, aquele negócio assim, né? Bem pentecostal, que o nosso destino seria Nínive. Entendeu? Nosso destino seria Nínive, né? Por Porque quê? o seu destino vai ser Nínive, que era o melhor para nós, que era o que Deus tinha para nós. Aí eu fiquei assim meio, né? Eu tirei para Nínive. Rapaz, se nosso Mas destino é distorcer. Nínive, Pois é. então é distorcer. frito, viu, irmão? Né? Nosso destino não é Nínive, não, irmão. Nosso destino é o céu, né? Tá bom? Eu fiquei assim meio duvidosa, será? Será que nós vamos realmente para o céu, irmão? Vamos morar no céu mesmo? Certo? Então vamos ver isso aí em Apocalipse. Será que nós vamos realmente para o céu? Certo? Só digo uma coisa, não me deixa eu sair daqui com os pistas desejando. Amém? Vamos lá. Profecias. Bom, profecias. Bom, eu não quero falar aqui, irmãos, do dom de profecia. Esquece isso aí, tá certo? Estou falando aqui de profecias, né? O que são profecias? Vamos lá. É uma revelação, né, segundo aí o texto, feita pelo Espírito Santo a respeito do futuro, dentro dos interesses de quem, irmãos? Do reino de Deus, certo? Profecia está dentro do interesse de quem, irmão? Do reino de Deus, tá certo? É o que nós chamamos de história antecipada. Por exemplo, a igreja já sabe o que vai acontecer com ela, não sabe? Sabe ou não sabe, irmão? Sabe ou não sabe, irmão? Sabe. Por quê? Nós já temos essa revelação. Não tem mais nada de segredo. Todo mundo sabe disso aí. Que Jesus vai voltar uma outra vez, não é isso? Tem algum segredo disso aqui, irmãos? Não tem nenhum. A única coisa que ele pede é que a gente tem que vigiar e orar e aguardar a segunda vinda de quem, irmãos? De Cristo, tá certo? Isso é uma profecia. Ele vai voltar? Vai. Quando? Aí, meu irmão, não sei. Só Deus. Tá certo? Ele não nos deu ali só o princípio das dores, né? Mas a volta, ele está breve. Ou seja, nós pentecostais, tá certo? Nós somos pentecostais, nós aderimos uma doutrina que é chamada de iminência de Cristo. Que é isso? Jesus voltará a qualquer momento. Se você já morrer, já se encontra já. E tem duas formas, eu sempre tenho pregado isso, tem duas formas de você se encontrar com Jesus, ou com Satanás. Mas são duas formas com Jesus. E uma forma com Satanás, tá certo? Vamos lá. Com Jesus, se Jesus não voltar, você vai mediante o que, irmãos? A morte. Isso é fato. Né? Se não for via arrebatamento, vai ser via morte. É mais provável que a gente vá pela morte, né? Muitos já foram, né? Mais de 2000 anos, muitos cristãos foram pelo viés da morte. Mas pode ser que a gente vá pelo viés do arrebatamento, tá certo? São as duas formas. E uma forma de se encontrar com Satanás, que é morrer, tá certo? Tá bom? A morte. Então, a profecia, ela é luz que ilumina o nosso caminho na escuridão da noite, até que venha o que, irmãos? O dia. Nós já temos uma antecipação do que vai acontecer, irmãos. Né? Você não precisa, irmão, estar procurando profeta. Você não precisa estar procurando pessoas que trabalham com ocultismo. Você não precisa estar procurando mesas brancas, né, de centro espírita. Você não precisa estar procurando quem que lê a mão aquelas que lê a mão? Ciganos, né, cartomante, olhando para o horóscopo, né, olhando a posição das estrelas, né, dos planetas, para ver como é que vai ser seu futuro. Não precisa disso não, porque Jesus já disse isso para você. Tá certo? Se você está em Cristo, uma nova criatura você o quer, irmão? E nenhuma condenação. Então precisa aguardar, né, de fato a vinda de Cristo e pronto, irmãos. Eu não sei por que a gente fica tão ansioso pelo futuro. A gente quer saber as coisas do futuro, ou não é? Geralmente quando a gente vai para alguma oração, a gente quer saber o que vai acontecer com a gente, né? A gente não quer saber se a gente precisa viver uma vida de santidade, se a gente precisa estar correto com Deus. A gente quer saber o que vai acontecer com o futuro. Geralmente é isso, tá certo?
Mas se realmente a gente fosse para oração, irmãos, para adorar a Deus e buscar a orientação de Deus, para viver uma vida melhor, aguardando a maravilhosa esperança da sua vinda, tá certo? Mas não, a gente quer saber assim, eu vou ser rico, eu vou ter um carro, eu vou ter uma casa, eu vou me casar, quem vai ser, quem não vai ser, eu vou ter filho, vai ser normal, não vai ser, eu vou viver quanto tempo, eu vou ficar naquela igreja, eu vou ser isso, vou ser aquilo. Sempre são as nossas indagações a respeito de tudo que nós falamos de profecias, tá certo? Mas o interesse não é esse. O interesse é, alguns já foram cumpridas e outros ainda irão se cumprir, certo? E quando a gente chegar lá em Daniel e Apocalipse, a gente vai entender um pouquinho sobre essa questão. Então, existem duas classes de profecias. Quantas classes, irmãos? Eu posso perguntar isso na prova, tá certo? A primeira classe de profecia é a que nós chamamos de profecias históricas. Profecias históricas são aquelas que já foram o quê? Cumpridas, tá certo? Se você pegar todo o Antigo Testamento, boa parte dos eventos que foram preditos no Antigo Testamento foram cumpridos aonde, irmãos? No Novo. Amém? Amém, irmãos? Tá certo? Diga, irmão. Sobre essa questão das profecias que nós falamos, sobre essas motivações que as pessoas vão para determinadas orações. Certo. É errado, então, nós dizermos sobre a questão de Deus vai cumprir as promessas dele na tua vida? Cumprir pode até cumprir, mas depende do quê? O que é que Deus sempre exige de nós seres humanos, irmãos, enquanto crentes? Obediência. Sempre está atrelado à obediência, que nós chamamos de condicional. O ruim é que a pessoa sai do nível, mas quer o cumprimento. Aí tá Rapaz, você não vai morrer enquanto a sua promessa não for cumprida. É assim, quando ele pede. Justamente porque o senhor disse aí falando da questão das promessas que podem se cumprir, a questão da morte de pessoas. Profecias, né? Então, considerando isso, para a gente também, nós devemos considerar somente isso como promessas que Deus Que vai se cumprir? Sim, mas eu também não estou descartando aqui que você vá em uma determinada oração, ou está ali com um determinado profeta, e Deus utiliza ali do dom da profecia e diz assim, ó Ivan, você precisa se consertar, meu irmão. Isso aqui é básico, todo mundo já sabe disso, todo crente precisa o quê, irmão? Se consertar, isso não é profecia, certo? Profecia seria o seguinte, é porque tem coisas, por exemplo, que já aconteceram comigo, mas que Deus revela, ou que eu estou em pecado, Deus revela, não é algo preditivo, tá vendo? É algo que Deus revelou, é uma coisa que você não sabia ao meu respeito. Por exemplo, eu estou em determinada área pecando, e aí estou fazendo tudo que um crente normal faz, mas não me arrependi. Só que aquilo ali está sendo, que eu posso dizer, destruidor para a igreja. A igreja está sentindo esse peso. O que é que vai acontecer, irmão? Deus ele vai revelar isso aí para alguém. Ele vai dizer, meu querido, você está fazendo isso, não significa uma profecia, é uma revelação daquilo que está oculto, que só você e o próprio Deus sabe. E aí precisa ser desmascarado, tá certo? Para que não seja danoso à igreja. Amém, irmãos? Por exemplo, estou escrevendo sobre Satanás. E aí é interessante que eu estava fazendo algumas especulações e o Satanás, irmãos, ele tem alguns argumentos que ele mesmo acreditou e ele também ludibriou vários dos anjos, né? À toa que ele levou quanto, irmão, dos anjos? Um terço e quase a totalidade da raça humana.
E ele sempre tem utilizado os mesmos argumentos. Primeiro argumento, ele utiliza-se da vantagem de que é possível derrubar Deus do trono. Tá vendo aí? Ele acreditou nessa possibilidade de tirar Deus do trono, porque ele se achou poderoso, ele se achou bonito, né? O aferidor, e ele sempre tem essa possibilidade, e essa possibilidade também ele colocou, irmãos, no coração do homem também, da rebeldia, a possibilidade da rebeldia e também a percepção de que pode derrubar Deus do trono. É por isso que quando chega em Mateus, se não me engano, 18:10, Jesus diz assim: e eu vi Satanás cair. E é interessante, irmãos, que esses mesmos argumentos ele levou um terço dos anjos e quase a totalidade dos seres humanos. Quase todos os seres humanos, a partir de Adão e Eva, quando eles pecaram exatamente com essa ideia: você pode se rebelar contra o Criador. A gente pode se juntar aqui, fazer uma unidade e derrubá-lo. Coitado. Só que ao longo a gente sabe que a revelação ela vai ser progressiva, né? O Satanás também está tentando entender como é que as coisas estão acontecendo. E ele teve alguns êxitos na história da humanidade. Só que quando veio Jesus, aí esse êxito dele começou, irmãos, a ser frustrado. Mas como ele já está no ideal, ele tem que continuar, tá certo? Ele vai continuar sempre. Ele diz assim: quanto mais gente, melhor comigo. Ele já sabe que já é vencido. Por quê, irmãos? E quando Jesus morreu e ressuscitou, acabou parcialmente com a obra dele. Jesus se manifestou para destruir as obras de quem, irmãos? Então, até Jesus, quando Jesus morreu, ressuscitou, destruiu parcialmente as obras dele. Ou seja, ele já sabe que não tem mais muito jeito, mas ele sabe que ainda pode utilizar-se desses argumentos para gerar incredulidade e rebeldia no coração do ser humano, porque nós utilizamos o livre-arbítrio corrompido. Não sei escrever esse livro, eu quero comprar. Estou tentando. Esse negócio atribulado, irmão. Com certeza. Tá mais perto. Tem que ler Tá com certo? muita santidade. E aí, e quando a gente aí vai entrar na mente dele, irmãos, ele trabalha o que nós chamamos de ilusão, certo? Se você quiser compreender o que é ilusão, assista o filme Matrix 1, 2 e 3. É mais ou menos dentro daquela ideia ali que ele tenta trabalhar, entendeu? Ele sempre tenta colocar uma possibilidade de você derrubar o Criador. Sempre que tem isso na cabeça dele: eu vou derrubar Deus, eu vou derrubar Deus, eu vou derrubar Deus, eu vou derrubar Deus. O ser humano faz a mesma coisa, irmãos. Sabe o que a gente tem feito dentro da igreja? A gente tem se colocado no lugar de quem? De Deus. O que é que o anticristo vai fazer, irmãos, com toda a personificação do Satanás? Vai querer ser Deus. Ele vai agir com poder, com inteligência, com astúcia, com estratégia. As pessoas vão olhar e dizer assim: esse aí é o Jesus que nós estamos esperando. No final das contas, rodando. Certo? Então, cuidado, irmãos. Olha, e ele trabalha com o engano. Ele é especialista, irmãos. Olha, eu não sei quanto tempo faz, desde o Éden até hoje. Tá certo? Se a gente contabilizar a vida de Abraão, na totalidade do pessoal que conta a história, dá mais de 6.000 anos. Mas vamos contar aí, há alguns milênios o Satanás vem trabalhando, irmãos. Ou seja, ele aperfeiçoou as técnicas deles mais do que nunca. Apesar de ser um ser criado altamente inteligente e poderoso. Ele só não é todo poderoso, mas ele tem poder. A gente não pode subestimar o Satanás. Por que Deus não tirou o poder dele? Aí, boa pergunta. Quando ele caiu? Essa é a resposta que eu vou antecipar, tá certo? É uma das respostas. E por que Deus permitiu o Satanás? Ele poderia detonar logo o Satanás, mandar logo para o GN e pronto? Poderia. Mas ele quer mostrar, irmãos, para o ser humano quem é Satanás. Não acredite em Satanás. Olha, o que ele fez com a raça humana todo dia foi só isso. Eu quero que vocês me aceitem pelo quem eu sou. Não é porque você tem medo de Satanás e medo de mim.
É para vocês olhar para o Satanás e dizer assim, realmente esse cara não vale a pena segui-lo. Jesus, irmãos, tem que valer a pena segui-lo. Jesus diz o seguinte, todo mundo que faz um determinado, uma construção, antes ele o que, irmãos? Planeja. Jesus disse exatamente isso. Eu tenho que planejar, eu tenho que avaliar quais são os custos de seguir a Jesus. Eu fiz essa doutrina na quarta-feira lá no Santa Rosa. Se você é seguidor de Jesus Cristo, não tem problema, não se preocupe não, você vai ser odiado pelo mundo. O mundo lhe odeia, irmãos. E Jesus disse, sabe por que ele odeia você? Porque primeiro eles odiaram a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. O motivo de vocês serem odiados pelo mundo é simplesmente porque eu escolhi vocês e tirei vocês do mundo. Esse é o fato, irmãos. Então, se você, irmão, está flertando com o mundo, está sendo amado pelo mundo, alguma coisa há de errado em você. Porque a reação do mundo em relação ao crente em Jesus é ódio. A primeira reação deles é o ódio. O mundo tem que lhe odiar, irmãos. Aí a igreja lá fora, irmãos, é uma igreja bem aceita, né? Uma igreja amada, né? Todo mundo compartilha com a igreja é boa, a igreja... Não, irmãos, a gente tem que ser incômodo para o mundo. O mundo vai olhar para você e o desejo que eles vão ter é o mesmo desejo que eles tiveram em relação a Jesus, matá-lo. Está aqui, acabei de ler essa parábola, irmãos. Amém? Deu para entender? Isso é evangelho. Como aqueles amigos de Daniel na Babilônia. Daniel não era Só deixa o Lucas fazer, depois a ti. A questão que o Ivan levantou, eu acho que é mais ou menos assim. Revelação é algo passado ou presente. É você chegar a pessoa e falar assim, você aconteceu tal coisa com você, ou então está acontecendo. A profecia, que eu acho que o Ivan está perguntando, é assim, se alguém chegar para você, lógico, tem todo você reconhece aquela pessoa como um profeta, ele fala, olha, irá acontecer determinada coisa na sua vida que vai ser assim, assim, assim. Então, a profecia é mais voltada para o futuro. Esse tipo de profecia só vai poder ser testificada quando ela se cumprimento. Mas existe a profecia. Nós chamamos de preditivas. Então, a profecia é algo futuro. Pode ser passadas, cumpridas. Segundo, elas podem ser aquelas também preditivas, que vão acontecer, certo? Aquelas que estão no futuro. É claro, mas isso aqui é uma perspectiva humana, que quando Deus olha, não existe para Ele nem passado, nem futuro e nem... Tudo é eternamente. Lembre-se que o tempo é uma criação de quem, irmãos? De Deus. De Deus. Tá certo? E Ele está fora do tempo. Ele transcende ao tempo ao mesmo tempo que é imanente ao tempo. Tá certo? Ou seja, o tempo não limita Deus. E o tempo não é o limitante de Deus. Ele está fora do tempo. Tá certo? O tempo que limita é o ser humano. Então Deus não está limitado ao tempo, irmãos, nem também ao espaço. Deus não precisa estar confinado em uma igreja, né, em 4 paredes. Não. Está fora disso. Isso aqui é uma categoria. Tempo e espaço é a categoria nossa. Deus, isso aí, besteira. É mais ou menos uma criação dele inútil. Entendeu? Porque assim, a gente pensa assim: você sem Deus é uma coisa, e Deus sem você, ele continua sendo o quê? Não vai mudar em nada. Tanto faz você fazer ou deixar de fazer, você não altera em nada em Deus. Deu para entender, irmãos? Às vezes a gente diz assim, às vezes é errado, a oração muda todas as coisas, ou muda o pensamento de Deus. Não, irmão, Deus sempre sabe qual é o melhor. Se o melhor é você passar por aquilo ali, você vai orar, então não vai tirar você, porque Ele sabe qual é o melhor. Entendeu? Porque Ele é imutável, Ele não muda. É porque a gente tem essa concepção,
Mas ore, continue orando.